Bom, nesse vídeo eu vou mostrar uma forma de economizar tempo na hora de produzir, criando um white noise de 8 e 16 compassos, abrindo e fechando o filtro para facilitar o nosso trabalho na hora de ir para Arrangement View e não ter que ficar fazendo automação diversas vezes de um elemento que é repetido em vários pontos da música. Então, para gerar esse noise, eu vou pegar aqui um operator e vou carregar ele aqui num canal MIDI. Eu vou deixar só ali o primeiro oscilador, ou primeiro operador, como queira. Vou ligar o meu filtro e vou criar uma região MIDI aqui, como eu já citei, de 8 compassos. O noise, por se tratar de um ruído, eu posso desenhar ele em qualquer nota. Eu vou estender essa nota por todos os 8 compassos. Vou copiar aqui para um segundo clipe e vou alterar a cor. Ele ficou ali do mesmo tamanho. E um terceiro, onde eu vou dobrar esse tamanho. Vou deixar de 16 e vou aumentar ele por toda a extensão. Então vou renomear, vou colocar aqui como 8 abrindo, esse aqui como 8 fechando. Vou alterar a cor desse para facilitar na hora da criação. Esse aqui como 16 abre e fecha filtro. Muito bem, então na verdade a gente vai trabalhar com o envelope de cada clipe, onde eu vou lá no meu operator e vou selecionar a frequência do meu filtro. Uma vez que eu clico aqui, ele já me dá a opção aqui no meu envelope e eu vou criar essa automação aqui no meu clipe. Lembrando que aqui ó, eu tenho 0% referente à posição com que está o meu filtro. Então meu 0% é aqui em 500 Hz. Se lá no meu clipe eu aumentar 50%, eu vou estar aumentando 50% da posição inicial dele e não do total. Então, esse meu primeiro clipe, eu fiz aqui um filtro white noise com um filtro abrindo. Vou fazer o inverso aqui no segundo, onde eu vou aumentar toda aqui a minha proporção e vou fazer exatamente o contrário. Vou vir do 50 e vou fechar ali até mais ou menos o 0. E nessa terceira eu vou criar uma situação onde o filtro abre por 8 compassos. Opa, na verdade é no 9. E ele fecha aqui no final do meu compasso. Então, se a gente ouvir, o que vai acontecer? Ele vai me dar exatamente a situação no qual acontece diversas vezes na música, e é uma automação que é muito comum de ser repetida na tela de arranjo. Opa, eu preciso vir aqui no meu oscilador e alterar de senoide para white noise, senão não vai ter efeito nenhum. Muito bem, então vou dar um play e vai ser possível já visualizar a automação aqui na minha frequência do filtro. Então deu para ver aqui, conforme a automação ia sendo lida, conforme o envelope ia sendo realizado, minha frequência foi abrindo. Eu posso também fazer ela na situação onde o filtro vai fechar. E, para completar, em 16 compassos com o filtro abrindo e fechando, que é muito comum ali em situação quando vai entrar num break ou quando vai sair de um break.
Então outra dica aí também que faz com que a gente tenha uma economia de tempo na hora de produzir é muito comum a gente aplicar o sidechain no noise. Para não ter que ficar fazendo todo aquele sistema de colocar um compressor no canal, criar um kick só para trigar esse compressor, eu posso diretamente aqui no meu LFO colocar ele sincronizado e dar aqui no rate de um tempo. Vou colocar o amount aqui, o quanto desejado você quiser. Por padrão, o meu LFO ele já vem no volume do meu operador, do meu oscilador aqui embaixo. E por essa vez, ele já vai fazer a função do mesmo sistema que se eu tivesse colocado um sidechain de forma convencional. Vou dar um play. Então deu para visualizar aqui no volume, onde ele está fazendo praticamente a mesma função no sidechain. Eu criei um loop de bateria e eu vou dar um play para a gente ver mais ou menos aí como é que funcionaria esse noise junto com uma bateria bem básica, o qual eu criei aqui no Drum Hack, tá? Então essa dica é bem importante para a gente economizar tempo na hora de produzir, que esse é um grande defeito aí que muitos produtores têm, senão a gente ficaria, por exemplo, um exemplo mais prático disso que eu estou falando, nessa tela, toda vez a gente estaria fazendo a mesma automação. Então a gente faria a automação do filtro abrindo, do filtro fechando, repetir isso no começo, no meio, no fim. Então não teria necessidade de fazer essa automação diversas vezes aqui atrás. Para mais informações, conheça meu curso de produção e DJ, acessando meu site www.leocasagrande.com.br.